Enoque. Um homem que viveu antes do dilúvio, e que teve uma experiência única com Deus. Enoque é um personagem bíblico, que aparece no livro de Gênesis. Ele é filho de Jared e pai de Matusalém. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e que foi arrebatado para Deus. Gênesis capítulo 5 e versículos 19 a 24 contam um pouco sobre a vida breve de Enoque aqui na terra. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Porém, algumas perguntas surgem dentro dessa história bíblica, e certamente não poderiam ficar sem as respostas. O que exatamente significa andar com Deus? Bom, andar com Deus significa viver uma vida de comunhão com Ele. É obedecer aos seus mandamentos, seguir os seus ensinamentos e buscar a sua presença. Enoque era um homem que andava com Deus. Ele vivia uma vida de fé e obediência. A Bíblia diz que Enoque agradou a Deus. Porém, o que significa agradar a Deus? Agradar a Deus significa viver uma vida que é agradável a Ele. É fazer o que Ele quer, mesmo quando é difícil. Enoque era um homem que agradava a Deus. Ele vivia uma vida santa e justa. Por que Enoque não morreu? A Bíblia diz que Enoque foi arrebatado para Deus. O que significa ser arrebatado? Ser arrebatado significa ser levado para o céu sem experimentar a morte. Enoque foi arrebatado para Deus, porque ele era um homem que andava com Deus, e que agradava a Deus. Como Enoque conseguiu andar com Deus, em uma terra tão pecaminosa? Bom, o mundo quando Enoque andou sobre a terra, era um lugar muito diferente do que é hoje. A humanidade ainda era relativamente jovem, e a terra ainda estava se recuperando da queda de Adão e Eva. O mundo era um lugar de beleza e maravilha, mas também era um lugar de maldade e corrupção. Enoque viveu em uma época em que a terra estava cheia de violência e pecado. As pessoas eram arrogantes e impiedosas, e a maldade estava se espalhando. No entanto, Enoque era um homem diferente. Ele era um homem que andava com Deus, e ele vivia uma vida de fé e obediência. A Bíblia nos diz que Enoque de alguma forma agradou a Deus. Isso significa que ele vivia uma vida que era agradável ao Senhor. Ele fazia o que Deus queria, mesmo quando isso não era fácil e nem simples. Enoque foi arrebatado para Deus antes do dilúvio, que foi um evento que destruiu a terra. Isso significa que ele não experimentou a morte. Todos aqueles que viveram ou morreram antes do dilúvio, são chamados de pré-diluvianos. A história de Enoque nos ensina que é possível viver uma vida que é agradável a Deus, mesmo em um mundo cheio de maldade. Se queremos andar com Deus, precisamos viver uma vida de fé, obediência e santidade. A Bíblia Sagrada fala em outras passagens um pouco mais sobre Enoque. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6 dizem assim: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o havia trasladado, visto como antes da sua trasladação alcançou um testemunho que agradou a Deus. Judas, versículos 14 e 15 dizem: E Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou também destes, dizendo: Eis que o Senhor vem, com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e para convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade, que impiamente praticaram, e de todas as duras palavras,
que ímpios pecadores disseram contra ele. Além dessas passagens, Enoque também é mencionado no livro apócrifo de Enoque, que é uma coleção de textos religiosos que datam do século II a.C. Nesse livro, Enoque é descrito como um homem que foi levado ao céu e recebeu revelações de Deus. Agora, tente imaginar as revelações inacreditáveis que esse simples homem recebeu do próprio Deus. Certamente ele teve acesso a coisas realmente elevadas para nós compreendermos. Se você gostou desse conteúdo, ative o sininho de notificações, deixe seu like, compartilhe com mais alguém que também curte esse tipo de conteúdo. Deixe um comentário abaixo, dizendo o que você aprendeu com a história de Enoque. E lembre-se, se você ainda não está andando com Deus, faça um compromisso com Ele hoje mesmo. Até o próximo vídeo.